Olá, seja bem-vindo. 18 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o ator e diretor de teatro Mário Neto para conversarmos sobre o Dia do Artista de Teatro e a importância dessa arte na cultura e na sociedade. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no segundo bloco. Bom dia, Mário. Seja bem-vindo. Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E vamos aí para o bate-papo. Bom, Mário, nesse primeiro momento eu gostaria de falar um pouco sobre o início da sua carreira, do seu interesse pela atuação. Como que isso surgiu? Foi desde muito cedo? Bom, a minha história no teatro, na verdade, na arte, ela teve início em 96, fazendo, na época, chamávamos de dublagem, dançar em caminhão, em festinha de igreja, essas coisas. E aí fiquei por um tempo, aí a adolescência foi chegando, vem aqueles constrangimentos, aquelas coisas, vai ficar dançando, tal, enfim. E em 2005, mais ou menos, um amigo da minha mãe me chamou para fazer recreação como palhaço em festa infantil, e eu comecei a trabalhar, só que era trabalho de palco, e aí ele começou, sabe, a acender uma luzinha diferente. Em 2012, passou mais um tempo, em 2012, chegou até mim sobre uma oficina que o Guaraná Ramos ia oferecer aqui na Fundação Cultural de palhaçaria. E eu fui, assim, bem na curiosidade para ver o que dava tal, e eu me encantei pela arte do palhaço. E nesse período em que eu estava fazendo essa oficina, surgiu uma oportunidade, um convite para fazer uma festa junina na casa de uma família aqui em Jacareí. E eu fui brincar com um caipira, que eu sempre brinquei na festa de família e tal. E chamei uma parceira, Carol do Brasil, para fazer esse evento comigo e deu super certo. De lá, o Alberto Capucci, ele gostou, falou, nossa, bem interessante isso, vamos contar a história? E meio que no susto, assim, na empolgação, vamos, tal. E criou-se o projeto Uma Noite no Museu, que foi a nossa primeira apresentação aqui em Jacareí. E de lá pra cá eu não parei mais. Então as portas foram se abrindo e aí isso daí me deu mais fome de querer viver de teatro, de arte. E esse foi o pontapé, então posso dizer, desde a infância mesmo, desde muito tempo. Então, desde sempre atuando, né? Tanto em festa quanto nos palcos, né? Mas tem uma diferença muito grande entre você tá ali numa festa, num evento, né, como personagem, como palhaço, como você falou, mas também apresentar algo nos palcos? Não, tem total diferença, porque depois que eu comecei a estudar a linguagem do palhaço, eu percebi que é bem complexo ser palhaço, é muito diferente dos palhaços de festa infantil, de recreação e palhaço de palco. E eu me encantei por essa arte. Exemplos aí é o Chaplin, Chaves, o Gordo e o Magro, essas coisas assim, aquela coisa mais clownesca, que não precisa tanto da voz, é uma coisa bem mais teatral. Então eu percebi essa diferença, falei, nossa, é bem diferente do que eu fazia antes e tal. E esse palhaço, essa magia me encantou. Hoje é bem difícil eu colocar o nariz vermelho para atuar, porém o Clau, ele tá em outros personagens que eu faço e tá sempre presente ali no palco comigo, né? Bom, peço licença, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já.
Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e voltamos a falar com Mário Neto, ator e diretor de teatro. Bom, Mário, eu queria saber, ainda falando um pouco sobre esse seu início, você se lembra a primeira vez que você subiu num palco? Qual foi o personagem? Bom, a primeiro contato com o palco foi o Palhaço. Eu lembro até que foi logo que inaugurou a Sala Ariano Suassuna. Foi o primeiro contato com um público grande, assim. Foi a finalização da oficina. Então, esse foi o primeiro contato. Agora, solo foi em 2014, no museu, que foi a noite no museu. Então, foi um evento muito bacana. Foi bem próximo da meia-noite, assim. Então, tinha bastante gente para uma estreia. Foi bem legal. E quais são as suas maiores inspirações nesse mundo da atuação? Hoje, por trabalhar nessa linguagem caipira, eu gosto muito do Mazzaropi. Ele vai ser sempre a referência. O meu avô é minha maior referência também, mas na comédia eu gosto muito do Chespirito, é uma paixão de infância. Eu gosto muito do humor da Tata Werneck, que é essa coisa do improviso, essa coisa do muito rápido, assim. Eu sou apaixonado por essa linguagem da improvisação. E entre outros, Chico Anísio é referência, Paulo Gustavo era uma referência muito grande. Foi aonde meio que linkou com a ideia da Claudete, da professora que eu faço. Então são essas referências assim para mim. Bom, Mário, peço licença, a gente vai ver uma matéria e a gente já retorna para falar mais sobre a carreira e o ramo do diretor de teatro. A equipe do Jacareí Rugby foi derrotada pelo Farrapos no dia 13, mas o ponto bônus garantiu o mando de campo para os jacarés. Confira os detalhes na reportagem. Na tarde do dia 13, o Jacareí Rugby enfrentou o Farrapos em casa, pelo Campeonato Brasileiro, e foi derrotado por 34-33. Os jacarés começaram a partida de forma dominadora, com passes rápidos e agilidade. Mike Lemes, Lucas Drude e André Henrique pontuaram para o time. Mas o Farrapos também marcou, finalizando o primeiro tempo em 25-19 para os donos da casa. O Jacareí voltou com tudo do intervalo e conquistou ponto bônus com try de Lucas Drude.
O time gaúcho não desistiu e inverteu o placar. Os últimos momentos foram tensos, com ataque do Farrapos e defesa dos Jacarés. Mesmo perdendo a partida, o ponto bônus foi o suficiente para que a equipe conseguisse o mando de campo para a grande final, que será no dia 27 de setembro contra o Farrapos. Hoje tivemos aqui o último jogo da fase do hexagonal para definir a final do Campeonato Brasileiro. Já estávamos classificados, hoje estava definindo só o mando de jogo, o mando de campo. A gente conseguiu a combinação impossível, mas a gente trouxe a final aqui para casa. Vamos jogar de novo contra o Farrapos, que foi a equipe que a gente jogou hoje. Eles conseguiram tirar a vitória nossa aqui hoje, foi um jogo bem duro, bem apertado. E no dia 27 a gente vai trazer a final aqui para casa e eu espero todos vocês aqui na torcida pela gente. Valeu! Ainda no sábado, o SESI Jacareí Rugby disputou a semifinal da Copa do Brasil Sub-18, também no campo do Balneário, contra o Desterro. Os Jacarés venceram um time catarinense por 43-5. A final será contra a Poli no dia 27 de setembro. E voltamos a falar com Mário Neto, ator e diretor de teatro. Bom, Mário, você contou então pra gente um pouco como tudo começou. Agora eu quero saber, né, agora da sua carreira, né, como que você também foi pro ramo da direção no teatro? Tá muito ligado em ser ator também? Na verdade, isso aconteceu muito por acaso, assim, sabe? Durante os cursos que eu fiz, os estudos, eu sempre prestei muita atenção na maneira de ensinar, sabe? Eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, vamos ajustar aqui, dá para fazer melhor assim. E quando eu pensei no projeto Reza Lenda e Meio de Roça, no caso o Reza Lenda foi junto com a Carol, nós criamos juntos. Então assim, a criação do texto vinha, eu escrevia, mandava para a Carol, ela meio que corrigia, acrescentava alguma coisa e sentava para posicionar essas coisas nos lugares certos. Vamos fazer isso? Luz Então eu fui pegando esse gosto. Não é tão difícil, mas exige, lógico, estudo, pesquisa. E é mais fácil. Por um lado é mais fácil, sabe? Você colocar os seus detalhes. Isso daqui tá legal. Mas lógico que por trás tem pessoas que me ajudam. E aí eu fui pegando gosto. E eu escrevi o Made in Roça, que eu fiz toda a produção solo. O Desabafo Pedagógico também. Então são criação, eu passo a ideia para quem está comigo, falo, eu queria, e se fizesse a luz assim, se posicionasse aqui, com o tempo você vai adquirindo isso daí, né? Mas é referência dos professores que eu tive. Então hoje para mim vamos dizer, é fácil. Eu gosto dessa área, atuar e estar presente na produção, sabe? Eu acho que facilita bastante. Você trabalha então com muitos projetos autorais, né? Sim. Mas você também já participou de outras peças, de outros diretores? Sim, faço bastante. Comentei com vocês no começo do programa aqui, Romeu e Julieta, que foi meu primeiro festival, que foi um desafio. Eu nunca tinha feito algo do tipo. Tem alguns projetos paralelos com essa questão religiosa, sabe? Trabalho na igreja. Fui fazer outros trabalhos também dirigido por outras emissoras aqui da região. E hoje tem um trabalho também numa escola de balé aqui em Jacareí, no qual eu faço parte. Tem uma direção incrível lá também, que a gente vai trabalhando em parceria e isso é muito bacana. Ajuda também no crescimento, né? E você tem uma preferência por fazer algo mais autoral, algo que outra pessoa está dirigindo? Como que é para você isso? Se eu disser que tenho preferência, acho que vou estar mentindo. Porque assim, acho que o fato de estar no palco é tão gratificante, é tão grandioso, tão prazeroso, que qualquer oportunidade que tiver relacionado tá valendo. Tanto dirigindo ou sendo dirigido, conta muito para mim isso daí. Bom, e você também é professor de teatro, né? Como que surgiu, né? Você já citou um pouco esse processo, né? Mas como que surgiu esse interesse por dar aula de teatro, ensinar outras pessoas a atuarem? Eu comecei com workshop. Acho que deu certo isso. Volto a falar que foi aquela questão da referência que eu tive nas aulas. Eu acho que vai dar certo esse experimento, tal. Fiz alguns, foi super bacana. E aí a procura começou. Você não dá aula de teatro? Você não faz isso, tal? E em 2022, eu fiz um espetáculo chamado Aos Olhos de Medora, aqui em Jacareí, né, na companhia Luana Faria. E aí ela falou, eu quero você para dar aula na minha academia.
você topa? E sabe quando você responde, depois você pensa? Topo. E fluiu. Fiz uma aula experimental e deu super certo, assim. Tem 2 anos já que eu estou com eles e eu me amarro demais. É um grupo só de meninas, só bailarinas, então é um desafio para mim entrar com o teatro dentro da dança. E foi muito legal. E a partir daí fizemos alguns espetáculos juntos. Pude ter esse olhar de ser dirigido e dirigi-las também. E isso ampliou. E desse grupo, desse meio, eu já vi alunas saindo para estudar em São Paulo, outras fazendo outras, tendo outros trabalhos dentro do teatro também. Então, para mim, enquanto professor e ator, é muito gratificante isso, sabe? Nossa, deu certo. Tá dando resultado isso, então é muito legal. Você dá aula assim mais para criança, para alguma idade específica? Oi? Adolescente. A minha aluna mais jovem tem 17 anos, então é um público de 9 a 17 anos mais ou menos. Mas já fiz workshops com adulto, com criança, então vai muito de idade assim, né? Não tem um. Mas hoje o público fechado mesmo é adolescente. E qual o valor do teatro, da atuação na questão pedagógica? Você acha que alunos, pessoas que têm um contato com essa arte, ajudam elas a se desenvolverem na questão de comunicação, de expressão? É muito bacana esse ponto, que é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a ensinar, a gente já vai nessa intenção, né, de trazer o melhor para o aluno e tal. Mas quando você escuta relato dos pais, da diferença, do impacto que isso causa na vida do adolescente, enfim. Tem aquela frase que diz, a arte ela não é terapia, mas é terapêutica. E eu já vi grandes resultados, tanto no convívio social, nessa fase, nesse momento que a gente está vivendo, a ansiedade, a depressão está pegando muito forte com os adolescentes. E eu já vi coisas incríveis. Depois que eu comecei a fazer teatro, nossa, eu melhorei. Minha filha, ela tá mostrando coisas positivas. Então, isso é muito importante. Então, impacta de forma gigantesca no convívio, no trabalho, na escola. Então, isso tem uma importância, tem um fundamento muito grande. E fica o alerta para os pais, né? Coloquem seus filhos para fazer arte, que a arte realmente é transformadora. Perfeito, Mário. Peço licença, a gente já retorna para falar mais. A partir de semana que vem, nos dias 23, 24 e 25 de setembro, a região dos bairros Igarapés e Bela Vista 1 e 2 receberá o programa Cadastro Único nos Bairros. A iniciativa visa facilitar o acesso da população ao Cadastro Único para a inclusão em programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. A ação será realizada na Capela Santa Terezinha, localizado na Estrada Municipal número 197, no bairro Igarapés, das 9 da manhã ao meio-dia. Outras informações e os documentos necessários para participar da ação estão disponíveis no site da Prefeitura. Agora, mudando de assunto, a falta de revitalização na pista de skate do Parque Brasil tem gerado reclamações entre os frequentadores. Diante da situação, o vereador Gabriel Belém, do PSB, encaminhou um pedido à Prefeitura solicitando reparos no local. Estruturas quebradas e ferro solto. Esse é o cenário encontrado na pista de skate do Parque Brasil. O Lucas, que sempre frequentou o espaço, já não se arrisca diante da falta de segurança. De 1 ano e meio para cá, a gente tem tido muito problema. A gente ia descer e tinha um parafuso mal colocado, parafuso que já tinha saído, a gente acabava caindo. Então, tipo assim, até que eu desanimei e parei de andar de skate. Só que nisso, a gente sempre passa por aqui, né? Quando vem jogar uma bola, tudo. Vejo pessoa caindo, moleque se machucando. E acaba que ninguém mais usa a pista direito, porque não tem mais o que fazer nela, tá toda zoada. O que deveria ser diversão virou risco. E eu tava vindo aqui andando de bicicleta, eu nem vi o buraco que tinha ali, eu caí com tudo ali. Sorte eu não machuquei, não quebrou nada, né? Da bicicleta, senão ia ser prejuízo. Eu queria que a prefeitura viesse aqui e arrumasse, né? Porque pode vir um monte de criança aqui, bagunçar, tá tudo enferrujado também, pode pegar alguma doença, tétano, tipo assim. As reclamações chegaram até a Câmara Municipal e o vereador Gabriel Belém enviou um pedido ao Executivo cobrando melhorias no local. Acho que a gente pode dividir em 2 grandes campos ali de problemas. O primeiro são as questões estruturais, né? As pistas estão mais mal cuidadas, a gente tem metais soltos, tem buracos, isso compromete bastante a segurança, inclusive, de quem utiliza, especialmente para a prática do skate, né? Que é um esporte
muito comum, mas que também traz alguns riscos. E quando a gente não tem a pista nas condições adequadas, esses riscos são potencializados. E aí o segundo grande grupo de riscos é a conservação, de problemas é a conservação. A gente tem que aquela pista ali, aquele espaço todo, que é um espaço de uso poliesportivo, né, ele não está sendo adequadamente cuidado. A gente precisaria de mais zeladoria, de cuidados com limpeza, com preservação do espaço, que infelizmente a gente não tem tido nos últimos meses, né, nos últimos anos até. Ele ainda destacou a importância de ambientes esportivos para revelar e promover grandes talentos. Nos últimos anos, eu acho que ficou bem claro o quanto o skate pode ser um esporte transformador, né? Desde que ele se transformou em esporte olímpico, ele tem se tornado cada vez mais comum em todo o Brasil. A gente tem a Raíssa aí, a fadinha do skate, que popularizou muito o esporte. Então, eu acho que a falta da conservação, a falta do incentivo, compromete vários potenciais talentos aí que a gente poderia ter aqui em Jacareí. Quem sabe até um atleta olímpico do skate na nossa cidade, que é uma cidade que já tem um histórico bem antigo aí de grandes praticantes da modalidade do esporte. Procurada pela reportagem, a Prefeitura informou apenas que a resposta ao pedido será encaminhada ao vereador pela secretaria responsável. E voltamos a falar com Mário Neto, ator e diretor de teatro. Bom, Mário, você tem alguma peça atualmente em cartaz? Você já tem algum projeto futuro que está vindo aí? Bom, vamos lá. No momento, agora eu estou com o Desabafo Pedagógico, que é uma peça que eu me amarro a fazer. Conta a história de uma professora que vive os conflitos pedagógico, conflito familiar. E a ideia, quando surgiu, era para fazer uma sexóloga para trabalhar com a ideia assim, de casais, falar sobre o dia a dia e tal. E no período que a ideia estava surgindo, eu já dava aula. Então eu me deparei numa sala que tinha muitas professoras e começaram a falar sobre. Eu falei, cara, a professora dá certo. E fiz alguns espetáculos abertos para o público, para o pessoal da área da educação. E já passei em várias escolas aqui da cidade, São José, e deu super certo. Então é um projeto que eu quero tocar, dar continuidade. E tem outro aí em vista, sem data ainda, mas já comecei a estudar, né, começamos, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E em julho, na volta às aulas dos professores, nós fizemos uma apresentação no Teatro Ariano Suassuna, onde eu interpretei uma criança, e deu super certo também, o Theo. E a repercussão foi boa, que o pessoal começou a pedir, vamos ver, eu quero conhecer mais o Theo. Então é um projetinho que está engatilhado aí para ver as aventuras do Theo. O que será que sai dessa caixa aí? Sobre o desabafo pedagógico, né? Como que foi essa construção? Você ouviu os relatos dos professores? Você também pegou, você como professor, você também pegou relatos seus, né? Vivências suas para construir? É tudo. A referência, a personagem Claudete, ela é inspirada em uma professora que eu tive no 5º ano, que marcou uma geração, enfim. E depois foram situações no cotidiano de amigos, e pelo fato de dar aula também, então facilitou muito. Eu pego coisas do dia a dia, dos meus alunos, dos meus amigos que são professores, então isso foi incrementando mais o roteiro. E deu super certo, porque quando eu conto, as pessoas se identificam, falam, nossa, isso acontece na minha sala. E história de professor é meio padrão, sabe? É muito louco, porque às vezes você se sente tão mal. Nossa, aquela criança que me atormenta, ou aquela que eu amo demais. Todo mundo tem um desse dentro da sala de aula. O pai que te assusta, o pai que te protege. Então são coisas que você vai pegando de experiência mesmo, do dia a dia. Então, até pelo que você relatou aqui, né, das suas inspirações, você tá mais nessa veia da comédia, né? Mas você também já trabalhou com drama? Drama eu fiz, foi voltado ao trabalho não para palco, mas foi mais para vídeo, para série. Foi bem legal, é um outro caminho. Como eu tento fazer, a comédia tá em mim, às vezes até o drama acaba sendo engraçado, sabe? Mas eu vou me especializar nisso, você vai ver só. Bom, Mário, peço licença e a gente já retorna para falar mais. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conhecer a jacariense que conquistou o título de campeã brasileira no karaokê. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 28ª sessão ordinária do ano. O vereador Daniel Mariano, do PL, falou sobre o seu projeto de lei que institui o Programa Municipal de Educação Financeira e Investimentos nas escolas da rede pública de ensino. Confira. Criamos esse projeto de lei para que possa ajudar as famílias, pais, mães que têm seus filhos, até mesmo adulto, se envolve na questão financeira e acaba se complicando, se endividando, levando pessoas a suicídio. Então, assim, é muito preocupante. Então, junto ao meu gabinete, quero agradecer, estagiários, desenvolvemos esse projeto, pensando em melhorar a capacitação da questão econômica e financeira dos alunos da escola, mas também de forma geral. E eu deixo bem claro que o artigo 3, objetivo do programa, inciso 2, capacitar professores da rede pública para ministrar o conteúdo. Isso não vai trazer mais atribuições ao professor. De forma contrária, ter um estudo, chamar os alunos, fazer palestras, conversar, estudos dinâmicos na sala de aula, ensinando desde jovens como tratar a sua parte financeira. Qual que é o sonho de um jovem? É de trabalhar, é de conquistar o seu dinheiro, ter uma motocicleta, ter um carro. E muitas das vezes, pelos jogos do azar, ele acha que ele vai conseguir algo. Infelizmente não. Ele acaba se afundando, acaba trazendo transtorno para a família. O vereador Neto Alves, do PL, também comentou a propositura de Daniel. O parlamentar parabenizou a iniciativa e destacou a importância do documento aprovado por unanimidade. Veja. Só justificando também, quero parabenizar o vereador Daniel Mariano pelo projeto, no tempo que nós temos aí de tecnologias, facilidades, um projeto super importante e necessário para nossos jovens e crianças também. Parabéns. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a falar com Mário Neto, ator e diretor de teatro. Bom, Mário, você também trabalha com contação de histórias, certo? O que seria uma contação de histórias e qual que é a importância da atuação para essa prática? Contudo, acho que a minha carreira ela começa exatamente nesse ponto, a contação de história, né? E das oficinas, dos cursos que eu dei, eu deixo sempre muito claro que para você contar uma história, você tem que colocar emoção ali. Então faz total diferente, porque pro ouvinte ele tem que entrar dentro daquele universo, sabe? Porque quando você pega um livro e só lê por ler, não tem emoção. Quando você está trabalhando com o público infantil, se você conta por contar apenas, você não vai conseguir prender a atenção da criança. Então, desde uma história simples de Chapeuzinho Vermelho, colocar aquela emoção, o lobo apareceu! Sabe, essa questão do olhar, do sentimento para impactar o outro que está recebendo a informação. Então, tem muita importância. E quando eu entro para o ambiente escolar, das vezes que eu já palestrei para professores, eu sempre falo nesses momentos de roda, brincar com o fantoche, com o dedoche, o lúdico mesmo, trazer isso. Eu sou de uma família, que eu fui criado em roça,
Então, o meu avô, ele é um grande contador de história. Então, essa emoção que você olha e fala, nossa, que legal, você se emociona com aquilo. Parece que faz parte, né, de você também. Então, a importância da contação de história é essa daí, é você colocar emoção. Para quando você está no palco, é o tempo de escuta, olhar o que está acontecendo e deixar fluir, né, a emoção dentro desse ambiente. Então tem essa importância, né, como você falou, para os professores, né, talvez trabalhar essa questão do engajamento com os alunos, né? E até para o entendimento da criança também, porque o fato, a maneira com que você conta, você respira, você escuta, o entendimento, porque é aquele tempo para você criar na imaginação, né? Nossa, como será que aconteceu exatamente essa situação? Nas histórias infantis, o que será que a mãe da Branca, sei lá, a madrasta falou para a Branca de Neve, para a bruxa, enfim, então tem que ter esse intervalo pro lúdico, para a imaginação fluir também, né? Bom, Mário, agora mudando um pouquinho de assunto, né? Em agosto nós tivemos, né, o Dia do Artista de Teatro e amanhã, dia 19 de setembro, é Dia Nacional do Teatro, né? Eu queria saber o que essas datas representam, né, aqui para o país, mas também, né, para os artistas de teatro. Acho que isso é tão importante quando vem esse reconhecimento, sabe? Nós artistas, nós sentimos ainda essa falta, sabe? Esse olhar mais, não sei, mais acolhedor das pessoas. É muito legal, as pessoas são carentes de arte, mas falta alguma coisa para a relação artista, ainda é muito limitado, sabe? Então, quando você vê alguma data que homenageia os profissionais da área, isso deixa a gente com aquela esperança, nossa, isso um dia vai virar e vai dar muito certo. Porque hoje em dia é muito difícil você viver só da arte, né? Você tem que ser, no caso, ator, artista, mas tem uma profissão paralela. E para quem é da arte, o sonho é viver somente disso. Então isso é muito legal. E quando fala do Dia Nacional do Teatro, essa data até acontece por um grande dramaturgo, o João Caetano, que ele revolucionou o teatro aqui no Brasil. Então ele colocou uma cara, ele quebrou até um pouco essa ideia do teatro europeu e tal. Então ele colocou uma identidade brasileira. Então olha que legal, lá atrás alguém fez essa diferença. Então isso pra gente tem um poder significativo enorme. E o que pode ser feito para valorizar mais, né, ou ter mais valorização os artistas? Eu acho que essa questão mesmo dos espaços, o que acontece? Às vezes as pessoas elas querem te contratar, elas querem levar o seu show para vários lugares, mas elas, não estou falando focado no financeiro, mas assim, nossa, mas é tudo isso, não vale a pena não, sabe? E ser artista é uma profissão como outra, né? Você trabalha, você tem o seu deslocamento, então esse reconhecimento eu acho que deveria ser maior. Essa questão do respeito pelo profissional. Sabe, artista não é só artista, estrelinha, não. A gente corre atrás, nos bastidores é um duro danado. Quantas vezes você está correndo com montagem, criação de espetáculo e muita coisa dá errado. Muitas vezes é pelas próprias mãos, você não tem patrocínio, você não tem recursos, então é maçante. Então acho que esse olhar, sabe, para nós assim seria muito interessante, questão do apoio, hoje tem várias leis aí que nos ajudam muito com isso, né, mas ainda existem muitos lugares que são bem limitados. Bom, e como você enxerga esse cenário aqui na cidade, aqui em Jacareí, tanto em questão de espaços, né, de teatro, de apresentação, né, mas também essa questão que você falou, né, tem as leis de incentivo, né, como que é feita essa distribuição, poderia ser mais, poderia ser melhor, como que você vê? Cara, eu sou uma pessoa muito realizada aqui com tudo que, nessa minha trajetória, o que Jacareí me proporcionou. A minha história começa na Fundação Cultural. E graças a Deus, hoje eu tenho eu vou dizer assim, uma carta branca, porque tudo o que eu precisei enquanto artista, eu consegui aqui. O apoio que eu tive da Fundação, os espaços culturais. E é legal que às vezes a gente, sei lá, eu queria tentar a sala, alguma coisa, eu não tenho para essa data, mas vamos tentar ajustar para outra. Então essas possibilidades. Aqui em Jacareí eu sou muito feliz atuando e graças a Deus eu criei, hoje eu tenho um público bem bacana, que me conhece, e eu falo para todo mundo, cara, o incentivo que a cultura aqui da nossa cidade me proporcionou fez total diferença e fez eu chegar onde eu tô hoje, né? Bom, e você acha que essa questão do público, né, não só do poder público, mas agora do público em si,
que contrata, como você falou, né, também precisa entender melhor o papel dos artistas para essa questão de valorização, né, que você fala um pouco dessa questão do, tudo isso, né, na hora de contratar você. Sim, tem que ter esse olhar, porque é um trabalho que exige muita dedicação. Eu sempre falo para as minhas alunas assim, o que o artista tem de ferramenta de trabalho? É o corpo. E ali você está sujeito a palmas, a vaia, a tomatada, enfim, é o seu corpo. Então, você vai dar o seu melhor ali. Mas para isso você precisa ter esse estímulo, né? Porque eu já conheço casos de pessoas que, eu vou abrir mão da arte porque eu não tenho reconhecimento. Você leva o projeto, a pessoa não aceita porque, não vale a pena e tal. Mas se você falar assim, eu vou fazer para você de graça, a galera te abraça. Então, isso é essa falha, sabe? Reconhecer o que existe por trás até chegar ao produto final. É como uma empresa, é uma linha de produção. Os gastos, né? Porque o resultado vem e é muito prazeroso para nós estarmos ali, mas para isso a gente precisa desse apoio que faz a diferença. E você acha que talvez a inserção da atuação, do teatro, né, ter mais atividades, oficinas, isso contribuiria para essa valorização? Eu acho que é um meio, sabe? Porque você começa a entrar na cabeça das pessoas, entrar assim, né? A arte, ela se encarrega de entrar na mente dos adolescentes, principalmente nos adolescentes, que isso vai instigando uma coisa a outra. Porque quando você consegue comprovar que aquilo faz a diferença, um vai passando para o outro. Então, acende aquela luzinha, nossa, então o negócio está dando certo, está fluindo. Tanto é que aqui na cidade tem oficina direto, sempre está nessa movimentação. Eu encontro pessoas direto que falam, nossa, eu estou fazendo e deu certo. Da oficina linkou para um outro meio, para um outro campo. Então, abre-se esse leque, sabe? É muito interessante isso. Perfeito, Mário. Peço licença, a gente já retorna para conversar mais. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 29 de setembro, às 6h30 da tarde, audiência pública para apresentação das metas fiscais referentes ao exercício do segundo quadrimestre de 2025 em Jacareí. Durante o evento, serão apresentados dados para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura Municipal referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, relacionados às receitas, despesas, fontes de arrecadação, entre outros assuntos. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS e do canal do YouTube da TV. Mudando de assunto, Andressa Neiva, de Jacareí, acaba de conquistar o título de campeã brasileira de karaokê e vai levar o nome do Brasil e da cidade para a final mundial na Tailândia. Confira detalhes na reportagem. A cantora e professora de técnica vocal Andressa Neiva, de Jacareí, conquistou o título de campeã brasileira do maior campeonato de karaokê do mundo. Mas a paixão pela música começou muito antes dessa conquista. Desde pequenininha eu sou apaixonada assim, por música. Com meu pai a gente tocava, ele tocava 3 acordes só no violão e uma música só, mas eu achava fascinante assim. E ele colocava no rádio pra gente cantar junto algumas músicas, tinha até microfone, então eu sempre gostei. E aí minha mãe começou a frequentar a igreja, na igreja também tem muita essa coisa de cantar lá na frente. Começaram a me chamar e eu gostava de aparecer, comecei a cantar na igreja. Neste ano, ela participou do campeonato em São Paulo, superou as etapas classificatórias e garantiu o primeiro lugar entre 30 competidores do Brasil. Foi um misto de sensações, porque eu me preparei muito para me destacar. Então, assim, não vou falar que foi uma extrema surpresa, eu me dediquei demais. Mas estar lá com 30 pessoas, eram 30 pessoas competindo, né? Tão talentosas, pessoas de diversos gêneros musicais, eu realmente não esperava ser a campeã. Eu tinha muito talento envolvido ali, eu já estava celebrando por ser uma das 30 melhores do Brasil. Então, foi o auge, assim, eu nem acreditei. Quando chamaram meu nome, eu fiquei travadinha lá, até vieram me buscar. Foi você que ganhou mesmo. Aí eu fui até lá na frente e chorei muito, porque é gratificante, né, ser reconhecido pelo que você ama fazer. O karaokê, conhecido por muitos como diversão, também é levado a sério em competições internacionais. O pessoal vai no karaokê brincar, acha que quem dá nota é a máquina, e aí quem grita mais às vezes leva 100 pontos, né? Mas no KWC é organizado de uma forma que são muitas pessoas competentes avaliando. Tem pessoas assim amadoras cantando, mas tem muita gente profissional também.
Então é outra visão. Eu achava que o KWC era uma coisa mais amadora, tinha gente mais que curtia cantar, mas eu vi que tem muita gente profissional, gente já com carreira consolidada que participa do KWC. Agora ela se prepara para levar o nome de Jacareí e do Brasil ao palco mundial, em Bangkok, na Tailândia. Na Tailândia, eu quero levar essa mesma emoção, não me pressionar. Quero sim ser a campeã mundial, lógico, todo cantor gosta desse reconhecimento, mas minha expectativa é levar a emoção, cantar com o coração mesmo para tocar as pessoas, inclusive os técnicos, né? Parabéns, Andressa, pela conquista. Agora voltamos a falar com Mário Neto, ator e diretor de teatro. Bom, Mário, a gente está chegando aqui já na reta final da nossa conversa, né? Eu quero saber o que você diria, caso alguém tenha acompanhado hoje a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, e sempre teve interesse por atuação, né? Como que a pessoa pode começar? Eu queria que você falasse, gostaria de dar uma mensagem para essa pessoa. Sou suspeito para falar sobre, mas eu falo, caia de cabeça, viva essa experiência da arte. E muitas vezes você fala para a pessoa, faça teatro, vem aquela coisa, mas eu não quero ser famoso, eu não quero ser artista. Mas não somente para isso, o teatro ele abre a sua mente, a sua visão para a vida. Como eu já citei aqui, para ambiente de trabalho, para o convívio social, para dar uma secada nessa questão da ansiedade, então isso é muito importante. E outra coisa que eu super indico, é um trabalho que eu fiz, que eu sou apaixonado, que é a linguagem clownesca. E o trabalho do palhaço, o estudo, vai muito mais além do que um estudo de nariz vermelho. É uma coisa muito você com você mesmo. Então eu super indico, faça. Aqui em Jacareí, volto a falar de novo, tem muitas oportunidades de oficina gratuita. Então viva essa experiência, se permita a conhecer um pouquinho da arte. Depois que a gente coloca um pezinho lá é difícil para tirar. Bom, Mário, eu queria saber onde também as pessoas podem te acompanhar, né? Saber de novidades sobre o seu trabalho. Tem algum meio? Bom, nas redes sociais, no Instagram é ator Mário Neto. Segue lá que sempre posto coisas lá, trabalho, agenda, e é só conferir por lá. Bom, Mário, eu agradeço demais a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom dia. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!